Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Domingos Seco. Primeiro, assim, antes de falar da biografia dele, eu queria dizer que ele, assim, é um parceiro maravilhoso da ANER. Ele é um cara curiosíssimo, ele é um cara que adora brigar pelos outros, brigar pelas ideias dele, ele quer mudar muita coisa, e eu acho que ele está certíssimo nisso. Eu acho que para a gente vir nessa terra, a gente tem que querer mudar as coisas também, não adianta aceitar tudo do jeito que está, né? Assim, ele sabe que ele pode contar comigo, pode contar com a NER, e a gente sabe que o ano que vem a gente tem muitas batalhas, né, Seco? Então, assim, ele é um cara que eu admiro profundamente, né? Porque ele atua o jornalismo de comunidade, ele atua no jornalismo local, sabe? E no Brasil, você atuar com o jornalismo local, no jornalismo das comunidades, eu acho que você é o herói, porque é muito difícil, o Brasil é muito grande, não chega dinheiro que deveria chegar, né? Então, a gente sabe disso, a gente sabe da luta e da dificuldade, né? Então, assim, primeiro que você está de parabéns, eu te admiro profundamente o seu trabalho, e quero dizer que pode contar com a gente. Então, e quem é o seu Domingos Seco? Vamos lá, ele é fundador da Wright, atua há mais de 20 anos na intersecção entre inovação, mídia e negócios digitais, é especialista no impacto dos desertos de notícias e na sustentabilidade do jornalismo a partir da publicidade, além de coautor do livro Jornalismo Local no Brasil, Caminhos Possíveis. Criou a metodologia Tramas do Invisível, que conecta dados, cultura e território para revelar dinâmicas ocultas e orientar estratégias de mídia, marcas e jornalismo. Hoje, lidera a concepção do Nexus, plataforma que une tecnologia e inteligência territorial para fortalecer marcas, veículos e ecossistemas. E hoje ele vai falar com a gente de ciência de mídia, geomarketing e IA. Pois bem, então, vamos lá, seu Domingos Seco. Já estamos com 41, esperamos chegar a 100 logo, entendeu? Então, a palavra é sua, fique à vontade e vamos começar. Muito bem. Deixa eu só colocar aqui para compartilhar. Antes de mais nada, agradecer demais aqui a Regina, né, que é uma pessoa com uma história incrível e está fazendo, né, um trabalho na ANER, assim, sem palavras, né, porque é um trabalho permanente, né, muito qualificado. Eu tenho acompanhado sempre que posso, mais tenho vindo do que não, né? Eu coloco como uma parada na semana, assim, acompanhar os conteúdos que aqui são disponibilizados, o debate que acontece. Então, Regina, né, tanto no café como também nos eventos, né, que promoveu vários esse ano, né, consegui participar de um ou outro, né, não tive em todos, infelizmente. E até respondendo uma pergunta ali, né, de onde eu estou, eu sou gaúcho e morei em São Paulo alguns anos, né, um pouco antes, logo depois que a pandemia começou, eu cheguei dias antes da pandemia, fiquei até 2022, e desde 2023 eu vim morar no Nordeste, vim morar em Maceió, e tem sido, assim, uma experiência pessoal também muito rica, né? A gente precisa olhar e viver o Brasil, né, na dimensão que o Brasil é, e quando a gente fica muito na nossa terrinha, isso já é um problema, né? Então, mais do que viajar, viver, né, morar, conhecer a cultura, admirar, enfim, isso tem feito muito bem para mim. Eu quero, né, agradecer todo mundo que está aqui e sei que também esse conteúdo, né, vai chegar para tantas outras pessoas, né, porque essa é a vantagem. Mas agradecer quem está aqui, né, e a gente vai ficar também à disposição depois para responder perguntas e tudo mais. Hoje eu estou trazendo um filhote, né, então estou bem nervoso, porque é a primeira vez que eu apresento em público esse conceito, né, essa espécie de tese que eu estou desenhando, que se chama Tramas do Invisível.
E aí, essa apresentação que eu vou trazer para vocês, ela mostra esse motivador, né? E também um pouco desse conceito, né? Que está sendo construído e tudo mais. Vocês vão ver uma apresentação muito linda, porque ela é toda ambientada na arte brasileira. Então, eu fiz questão de fazer referência a esses artistas, né? Vocês vão ver cada um deles. Também estou fazendo uma pesquisa em relação a isso, né? Porque a gente está falando aqui também de cultura, né? Comunicação e tudo mais. Então, vamos lá. Bom, a Regina me apresentou, né? Eu sou esse rapaz aí, tenho uma cara um pouco mais nova, mas eu completei 50 anos esse ano. Então, isso faz com que eu já tenha vivido nessa parte do digital praticamente tudo que a gente viu nos últimos 30 anos, como estudante, pesquisador e profissional, empreendedor, basicamente trabalhando em cima disso, né? Trabalhando com inovação, né? Com tecnologia, com mídia, e muito amparado em cima, né, de projetos e plataformas digitais. Desde lá do início, né, quando a gente começou a fazer os websites, né, passando pela entrada do celular, né, que fez uma modificação gigantesca na nossa vida, e chegando hoje mais próximo à inteligência artificial generativa. Tudo isso, na realidade, para a gente compreender o que estamos vivendo agora, a gente precisa também entender que é um processo de décadas, né, de transformação que a gente está passando, tanto do ponto de vista pessoal, né, individual, como também dos negócios. Então, essa perspectiva, né, de 30 anos me ajuda demais a poder compreender também o impacto, o que é, né, só uma fumacinha ou uma marolinha e o que realmente é importante nisso. Em relação à minha concepção daí, né, ao que passa pela minha cabeça, primeira coisa, né, os primeiros 18 anos eu morei na cidade onde eu nasci, que é Tapejara, uma cidade que eu gosto muito, que tem, na época, tinha menos de 20 mil habitantes, então eu vim de um interior, eu vim de uma comunidade pequena, então eu vivi essa questão das relações e também do empreendedorismo e de como tu estar longe da informação, né, da educação, muitas vezes, né, da capacidade, e tu ter que trabalhar essa diferença. E principalmente na questão das relações. Isso eu acabei trazendo muito. Quando eu entrei na faculdade, o meu TCC foi em cima de comunidades virtuais, né, inteligência coletiva. Então, o meu primeiro, assim, pilar, né, de conceito, de entendimento de mundo, ele se dá pela lente, né, da inteligência coletiva, certo? E do virtual, mas o virtual não é esse que a gente fala como se fosse um holograma, o virtual do Levi, né, que é aquilo que está por vir, aquilo que, né, o fogo está no fósforo, certo? Isso é o virtual. Ele está ali, a gente não está vendo, né? Isso me encanta demais. E também um processo de design, né? Esse anos 90, ele começou a trazer princípios muito fortes de design, né? Como o olhar feminino nos negócios, né? Como resolver isso também de uma forma mais diversa, mais plural e orientada também às pessoas, né? Porque a gente vive também uma transformação social muito grande e de mercado e de negócio, certo? Se a gente soma isso às transformações tecnológicas, né, a gente começa a ter, né, a compreender um pouco isso, e é assim que eu passo o meu tempo, né, tentando desenvolver um pouco mais. E essa outra referência são tudo livros velhos, né, já tem cheiro de mofo, mas eles são maravilhosos. Quem não leu, o De Masi também é um professor, assim, na questão do ócio, mas esse livro especialmente, eu acho ele uma pérola, tá? Porque ele narra 10 experiências de 1850 a 1950, que são grupos criativos que desenvolvem novas metodologias e propostas para o mundo. Tipo Bauhaus, por exemplo. Então, assim, ó, quem quiser entender isso, né,
lá há quantos anos atrás. E a questão peguei só um exemplo desse livro, mas é a questão do tempo e da velocidade da mudança, né? Que a gente foi daí para os modelos de Lean Startup, né? Em todo esse pensamento de fazer, né, um desenvolvimento ágil, metodologia, tudo isso que a gente escuta hoje, né? Na verdade, é uma adaptação dos negócios para que a gente consiga acompanhar o ritmo que ficou muito louco. E aí, isso aqui tem um ponto fundamental, assim, no meu jeito de ver o mundo. A gente, primeiro, tem que estar muito tranquilo, certo? Porque a gente vive no caos, a gente vive, né, na mudança permanente. Se a gente estiver bagunçado, fudeu completamente, ok? Então, a nossa mente, né, o nosso jeito de olhar tem que ter mais serenidade. Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, né? A gente tem que pensar com calma, agir rápido, certo? Bom. E aí, nos últimos 10 anos, apesar de eu ter fundado a Allwright em 2011, que já são 14 anos, né, nos últimos 10 anos, a partir do negócio da Allwright, né, que já é, eu acho que meu 7º CNPJ, já quebrei várias empresas, comecei primeiro o empreendimento com 22 anos, né, então já fiz muita coisa boa, muita coisa ruim, que é um ciclo de aprendizado. Dentro da Allwright mesmo, a gente já quebrou várias vezes e renasceu, é uma coisa, é um fenômeno. Mas nos últimos anos, né, a empresa ela é dedicada à transformação de mídia, né, ela é dedicada ao mundo programático, mas dentro dessa equação, a gente começou a ver que nós temos 2 grandes atores aí em relação à produção e o consumo de conteúdo, e aí ao efeito da mídia e do marketing em cima disso, tá? As marcas, os anunciantes, né, que os anunciantes são mais do que as marcas, é todo mundo que quer, né, ter um espaço para fala, para, né, comunicar, e nós temos o que antigamente era um território exclusivo, os veículos, os produtores de conteúdo, e em todo esse movimento que a gente viu também, que foi de democratização, o nascimento do que hoje a gente chama de creators ou influencers, né? Então, eu vi surgirem os primeiros blogs, eu vi muita coisa acontecer, né? Como vocês que têm mais de 50 junto comigo viram isso acontecer, certo? Bom, essa dinâmica, ela nos últimos anos foi uma opção de negócio arriscado, quase doida, né? Como diz a Regina, né? Em se dedicar aos veículos, né? A se aliar a uma causa que é o jornalismo e a produção local de notícia. Nesse sentido, a gente aprofundou muito uma pesquisa e entendeu que, né, dentro de um cenário aparente muito complexo de desertos de notícia, nós encontramos oásis, nós encontramos veículos locais poderosos, né, que muitas vezes não conseguem resolver bem o seu negócio a partir do digital, mas são marcas valiosas, né? Eu não preciso falar porque vocês são muitos desses veículos e dessas marcas, né? Tem um valor, mas a grande maioria tem uma dificuldade gigantesca em ter êxito no digital, né? Então, um grande desafio que se coloca, que eu estou par, é como transformar esses oásis de notícia em poderosos negócios digitais. Muito, muito difícil, muito complexo, certo? De outro lado, quando a gente olha para essa localidade, para esse hiperlocal, naturalmente a gente precisa levar isso para as marcas. E o ponto aqui é que a gente chega no desafio da regionalização. E esses 2 slides aqui, muito singelos, eles são os motivadores principais do que nós vamos ver agora. O primeiro é o seguinte: nós temos milhares de veículos, né? Muitos deles, infelizmente, fechando as portas, né? E nós temos uma complexidade territorial gigantesca, maravilhosa, mas complexa, difícil de lidar. O Brasil é imenso, né? São 5.571. Pouca gente sabe, mas esse ano nasceu um município, né? Ninguém fez festa para isso, né? Enfim, são 510 regiões imediatas, né?
E é muito diverso e muito complexo, né, conseguir fazer essa entrada e essa entrega qualificada. Quando a gente, como empresa, isso há bastante tempo, 5, 10 anos, leva para o mercado anunciante, para as agências e para as marcas, essa pergunta, qual é o seu desafio de regionalização, normalmente a gente encontra isso, que é o nada. Eu não tenho, eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Essa é a verdade. São raros os casos de marcas e anunciantes hoje que conseguem, de fato, colocar para valer uma estratégia regional. Temos um problema muito grande, como eu falei, de complexidade, e temos também essa desertificação dos veículos. E com essa dimensão tão grande, a gente começa a ter um problema básico, que é cognição, que é conexão entre as coisas. E aí a gente vai chegar no que estamos desenhando aqui. Por que o geomarketing? Né? Porque se a gente está falando de território, a gente precisa conhecer o território, a gente vai conhecer território a partir dos dados. E a gente tem muita informação, muito dado. E a gente precisa explorar isso, né? O geomarketing não deve ficar exclusivo de uma área de expansão, de franquia, né? Ou de uma grande corporação de telecomunicações que conhece cada cantinho do país, né? Nós precisamos ter isso como uma espécie de bússola, certo? E quando eu falo nós, eu falo todo mundo que trabalha com marketing. Marketing é fazer mercado, é fazer território, né? E se a gente não conhece, provavelmente a gente está fazendo outra coisa. Ciência de mídia. E aqui eu vou colocar uma lente, né? Como é que hoje a gente compra mídia, como é que a gente planeja a mídia, o quanto que a gente está ou não no comando dessa lógica de compra de mídia, o quanto que a gente se tornou refém, né, de um novo sistema. E, finalmente, inteligência artificial, que é o que eu menos vou falar aqui, porque é o que vocês mais escutam, mas que é o ponto dessa inovação, o ponto dessa evolução tecnológica que veio, né, desde os devices, da conectividade, né, capacidade de processamento, tudo, quem estuda aí sabe o que eu estou falando, para chegar nesse grande momento que a gente tem muito dado, e a gente tem muita capacidade de máquina, a gente tem muita gente ligada, mas tem uma coisa nova. Caras como eu conseguem construir coisas incríveis que antes levava anos e precisava de muito dinheiro. E aí eu fico pensando quantos de vocês podem fazer coisas incríveis na frente dos seus computadores ou na frente do que vocês quiserem. Esse ponto de partida, então, peraí, deixa eu mudar a tela, faz emergir as tramas do invisível. Né? Esse termo foi dentro da minha pesquisa, dentro do meu trabalho em cima disso, ele apareceu magicamente, né? E eu me encantei por ele. Né? As tramas, né, são exatamente essas costuras de cultura, de sociedade, de jeito, né, que a gente tem. E é invisível porque eu tenho certeza, vou mostrar algumas coisas para vocês, que a gente não consegue enxergar toda essa costura, todo esse tear que existe regional num país do tamanho do Brasil. E, para mim, isso é uma falha ou uma perda de oportunidade gigantesca. Vamos pensar quando a gente vai fazer, né, um conteúdo ou a gente vai fazer uma campanha, quando a gente quer relacionar regiões ou cidades ou bairros. Né? Vamos pegar um caso simples. Eu vou falar com bairros de classe alta. A gente começa na primeira cidade, que a gente vive, a gente conhece, a gente vai para a segunda, a gente vai para a terceira, já começa a ficar em dúvida, e deu, acabou, a gente não tem condição de saber onde estão essas pessoas, quem são essas pessoas, como elas vivem. Aí imagina comunicar para essas pessoas que a gente nem sabe onde elas moram, onde elas vivem. Então a gente trabalha na perspectiva, no caso do marketing, muito em cima do que a gente já fez, que já funcionou, que a gente fica replicando, certo?
Então, um ponto para pensar é isso. Mas antes, vamos entender um pouquinho mais dessas tramas. Só que, para chegar nas tramas, a gente precisa olhar para como estamos hoje, certo? E esse é o grande ponto. Estamos viciados no scrolling, certo? Estamos presos nessa máquina. Estamos ali rodando conteúdo, rodando conteúdo, rodando conteúdo, rodando conteúdo, rodando conteúdo, certo? A ponto de que essas plataformas viraram caça-níquel de atenção. Elas roubam a nossa atenção o tempo inteiro. Bom, ruim, bom. É o que acontece hoje, né? Muito provavelmente a gente é esse senhor aí carregando um monte de pedra, pensando que pode ter uma grama de ouro. Estamos sendo vítimas desse sistema. E como produtores de conteúdo, e como marcas e agências, e como compradores de mídia, a gente acabou perdendo completamente a bússola do território. Se a gente já não conhece o Brasil, e a gente está preso dentro dessa rolagem, desse scrolling, foda-se o território, foda-se. O que importa é o conteúdo, o que importa é a dopamina, certo? Então, tá todo mundo ali comprando mídia, gastando seu dinheiro numa roleta absolutamente desconectada com o real. Por sorte, você gasta tanto dinheiro lá que alguma coisa vai voltar, né? Talvez você ganhe uma a cada 10. Mas a gente perdeu completamente. Um exemplo disso, vou pular aqui e depois eu volto, é que na minha pesquisa, olhando para o Google, isso é público, até depois posso mandar o link lá, tem no Google Cloud, todos os IDs de gel do Google, tá? No Brasil são 1.432, ou seja, se tu fizer uma campanha no Google hoje, Google Ads, pode ser no YouTube, pode ser no DV360, pode ser na melhor plataforma que tu quiser do mundo, tu vai conseguir tirar um relatório só de 1.432 lugares. Sendo que alguns são distritos, porque são bairros de São Paulo, portanto, menos de 1.000 municípios. 4.500 e tantos municípios do Brasil, você nunca soube e nunca saberá se entregou uma peça de mídia, um vídeo do YouTube. Ou seja, você não sabe. E entrega, as pessoas estão lá, estão consumindo, né? Nessas 4.500 municípios. Ou seja, a gente está cego, a gente está iludido e nem sabe. Por quê? Porque a gente nem tem estratégia territorial, né? A gente está lá comprando KPI, nós estamos comprando clique, estamos comprando engajamento, estamos comprando time spent dentro da minha landing page. E pior, eu estou comprando tudo que aquela máquina lá tem à disposição, não o que eu preciso. E conversando com um amigo que também é também não, eu não sou mais, mas ele trabalha com o mercado agro, ele fez uma analogia excelente. Antigamente, e eu sou lá daí sim, lá, né, de um lugar onde se planta muito, quando tu ia aplicar defensivo agrícola, por exemplo, veneno, né, que é uma coisa péssima, você enchia o trator lá, o pulverizador, e fazia assim, ó, e entregava veneno, certo? A tecnologia evoluiu, graças a Deus. E hoje, tu sabe exatamente onde tem a praga naquele hectare de planta, e quando você passa com o trator, faz assim, ó, uma redução de 80% no uso de defensivo. Isso é ambientalmente maravilhoso, o custo é maravilhoso. Falta isso para a mídia. Porque eu estou fazendo uma campanha para um público e eu estou botando dinheiro lá no caça-níquel esperando que retorne, certo? Nesse mundo de programática, né, que eu visto essa camiseta, mas eu sou um crítico ferrenho, já subi lá em 2017 na
no palco do Próxima, né? Fiquei conhecido a primeira vez no mercado, porque eu subi lá com 500 pessoas e meti o pau na mídia programática, né? Quem que é esse gaúcho aí? Mostrando, né, todas as partes erradas que tinham. Mas nessa época se falava o seguinte de mídia programática, quem era vivo aí sabe, nessa época. O contexto não importa, o que importa é o usuário. Vocês já devem ter escutado isso algumas centenas de vezes, né? Não importa o contexto, o que importa é o usuário. Então, se eu tiver com o usuário, que ele está lá com um cookie, que está interessado em carro, eu posso botar isso... E isso evoluiu daí na questão, né, da mídia social e coisa e tal, para essa outra grande afirmação. Demografia não importa. Não importa. Velhos compram fraldas de criança, né? Jovens curtem dormir de tarde, sei lá. O que importa é o interesse, é o lifestyle, demografia não importa. Tudo isso, entendam, é um mecanismo, é uma venda para que a gente fique preso na máquina. E agora, daí, vou falar de IA pela primeira vez, vocês sabem que tudo vai acontecer naturalmente, de forma automática, ninguém mais vai precisar de mexer em nada, né? A única coisa que você precisa fazer, como um bom gestor de marketing, ou mídia, ou agência, é botar o seu dinheiro lá, certo? Então, se tá ruim, vai piorar muito, certo? Porque aí sim você não vai mais saber nada do que está acontecendo. E aí, voltamos para a questão complexa de como eu vou lidar com 5.571 municípios. É humanamente impossível, mas não tem. Imagina primeiro, como é que eu vou conhecer todos esses veículos? Imagina quantos veículos tem para cada um desses municípios. Tirando os desertos, né? A gente vai chegar aí para 20 mil. Falando só de veículos de rádio, TV e sites. Pouco mais do que isso, talvez. Aí, tu vai entrar nos perfis de rede social. Tu vai ir para a mídia exterior. Vai ter todas as oportunidades de mídia que tiver num território. Absolutamente inviável de fazer isso. Fora que vai ter que entregar uma mensagem. A gente vai chegar lá daqui a pouco também. Porque também não adianta eu conhecer o Brasil inteiro, né, e entregar a mesma mensagem lá para o gauchão e para o, né, alagoano. E aí a gente volta. Bom, qual é a minha estratégia, qual é o meu caminho? E chegamos nas tramas. Eu vou apresentar, então, com muito orgulho para vocês, espero que gostem, as tramas do invisível. Basicamente, a gente tem 4 grandes componentes aqui que fazem essas tramas acontecerem, que a gente vai tecer essa trama dentro do território. Bem não trazendo um gráfico que ele falhou, porque eu fiquei só nas obras lindas aqui e não trouxe outras partes. Mas, enfim, prometo disponibilizar para vocês depois. Primeiro são as pessoas, certo? E aí a gente está falando de demografia. Mas dentro dessa demografia, começa também a entrar a parte da pesquisa. Seria muito legal porque eu ficar só no sexo e idade, o papai com mamãe, né? Como é que eu vou entender essas dinâmicas familiares, sociais, dentro do domicílio? E a primeira descoberta maravilhosa que eu fiz, olhando para dados públicos, como o IBGE, por exemplo, nosso censo, é que a gente consegue lá fazer esses arranjos. Então, eu consigo não só saber quantas crianças tem, ou quantos idosos tem, ou quantas pessoas com mais de 100 anos moram na cidade tal. Eu consigo estimar quantos casais jovens sem filho tem. Eu consigo entender quantos idosos moram sozinhos. Eu consigo saber quantos casais são declarados homoafetivos. Quantos filhos adultos retornaram ou moram com os pais. Já deu para entender o poder que isso tem no marketing, certo? É muito diferente que olhar sexo e idade, faz 18 mais. Outra coisa trabalha com um público, né, de meia idade que mora sozinho.
num território, num bairro de classe alta, não num território de classe baixa, e assim por diante. Então, olhar para a demografia e para as pessoas de outra maneira, com esses arranjos, certo? Então, a primeira trama é essa, porque muda todo o significado, todo o contexto, quando eu mudo esse primeiro pilar, certo? Esse primeiro movimento. E estou chamando isso de arquétipos. Depois eu tenho o mercado. E aqui o mercado pensa em tudo, certo? São dados que fazem um raio-x desse local. Como que é a renda daquele local? Como é que é a saúde naquele local? Como é que é o emprego? Como é que é a economia daquele lugar? Ela é baseada em quê? Se planta o quê se for no agro? Né? Ou se for na indústria, se produz o quê? Então, eu preciso, e aqui entra muito de geomarketing, todos os dados daquele território, somados a toda essa demografia. Bom, eu já começo a compreender o que eu tenho naquele lugar, somado a toda a diversidade e oferta comercial que tem lá, certo? Naquele bairro eu tenho o quê? Eu tenho uma universidade, aquele bairro é universitário, aquele bairro ele é industrial, aquele bairro é de classe alta, aquele bairro é mais comercial, é de moradia, o que está acontecendo naquele território? E isso aqui é muito verdade. Como a gente é gigantesco, né? Tem aquele mapinha muito boa que sempre aparece aí para quem fica scrollando, né? Que a distância do Brasil para a Europa é menor do que do norte até o sul. Tá? Que a distância do leste para o oeste é menor do que ir para a África. Né? A gente é gigante. E a gente é complexo para caramba, a gente é diverso para caramba. Quando a gente olha, né, por um raio de 100 quilômetros, só que se a gente for para uma capital como São Paulo, como Maceió, a cada 3 quilômetros, a cada 1 quilômetro, muda completamente. E aí, pensa, de novo, eu como estrategista de mídia, de conteúdo, como é que eu vou fazer uma campanha aberta num território de 1 milhão de pessoas? Só pelo interesse no conteúdo, só no scrolling, não faz sentido nenhum, concordam? Não faz sentido. Eu preciso ir território, tem que ser hiperlocal, por natureza. E eu preciso entender isso. Eu preciso ter isso fácil. Ontem achei essa preciosidade aqui, que dá também outro ânimo, né? Que é o poder, o empowerment do que é local, né, do que é genuíno. E aqui está muito ligado à produção de conteúdo, certo? Agora, uma crítica boa para quem fica construindo conteúdo em cima de trends do Discover que está todo mundo fazendo, certo? Vamos falar do jornalismo local agora, né? É raro o caso de alguma equipe de redação que realmente desbrava o seu território, que traz a emergência do que acontece lá. É muito raro, é muito raro. O poder que isso tem, a coisa única que tem lá, né, que aqui eles colocam um negócio incrível, que é o nascido aqui, não é o feito aqui, né? O feito aqui tu pega uma fábrica, vai lá e faz lá, né? O nascido ali é o que a comunidade constrói, costura. O poder disso é maravilhoso. E o que está acontecendo é lindo, porque isso está sendo meio de exportação. Está cheia de arte alagoana. E é incrível, porque os artistas daqui estão em Paris, certo? Então, além de ser maravilhoso, é um ótimo investimento. É um ótimo investimento. E torna isso algo sexy, certo? Porque às vezes a gente precisa ver lá na capa né, para entender melhor o mercado. Aqui fica o recado primordial para quem produz, entender quem é local, ir atrás, valorizar, cobrir, divulgar,
Uma coisa que me chateia demais é, se tu for procurar algum conteúdo sobre o turismo, as melhores praias do país, que estão aqui a poucos quilômetros da minha casa, dificilmente tu vai encontrar num site de Alagoas. Dificilmente. Porque esses sites estão cobrindo a polícia, a política, não sei o quê, tá? E aí vem outro ponto, que esse ponto é um desafio enorme que eu ainda estou resolvendo na parte tecnológica, mas é um desejo maravilhoso, e eu sei que eu vou chegar lá e vou contar com a ajuda de vocês também, que é entender o momento, certo? E o momento não é o que está no Trend Topics do Brasil, o momento é entender o que está ali naquele local, certo? O que eu tenho aqui? O que está rodando aqui? Daí pensando no veículo local, né? Eu preciso cobrir tudo que acontece aqui, é muito importante, isso movimenta. Se eu sei que tem uma feira, se eu sei que tem um jogo de futebol que é importante, porque o meu time está na série não sei o quê, essas coisas são meio óbvias. Mas e as outras coisas? Eu comecei a me dar conta também que, primeiro eu pensei, pô, se eu conseguisse, vou dar um exemplo muito claro para vocês. Eu sou uma marca de wellness, fitness e não sei o quê. E eu gostaria de fazer uma campanha para, na semana que vem, em locais que tem corrida de rua. Já imaginou? Tudo isso mapeado? Você vai fazer no Brasil inteiro, né? Porque tem corrida de rua no Brasil inteiro, porque assim, as maratonas, meia maratona, todo mundo sabe. Mas a corrida que teve em Arapiraca esses dias com 20 mil pessoas, pouca gente sabe. Nem pouca gente sabe que corrida foi essa? Hã? Foi uma corrida das tramas aí. Que corrida foi essa? Não, uma corrida ali do SESI, sei lá, uma promoção. Não, tudo bem, mas foi uma corrida com 20 mil pessoas em Arapiraca? Arapiraca. Nossa! Não, enfim. Então, assim, qual é o ponto de partida aqui, né, de a gente entender o que está acontecendo no lugar? É porque isso traz uma oportunidade de mídia, certo? Então, entender os locais, entender os territórios, né? Estou falando de bairro, estou falando ali daquela quadra, daquele né, lugar de destaque. Eu preciso entender, será que eu vou pela manhã, tarde ou à noite? Será que eu vou no fim de semana? E quando eu tenho eventos como esse, a dinâmica toda muda. E inicialmente, eu estava imaginando assim, não, isso aqui não é útil para quem é local. Para quem é local, conhece tudo. Aí eu estava cortando o cabelo, né? Ele estava na hora da barba, assim, nem vi quem que era. A pessoa do meu lado estava falando, e ele tem revenda de carro. Por coincidência, lá em Arapiraca, ele estava fazendo um feirão, ele narrando, tá? E aí fui no sábado, acho que ele mora aqui em Maceió, foi para Arapiraca, que é, para quem não conhece, depois dá um Google aí, a segunda maior cidade aqui do estado, né? E aí ele chegou lá e o feirão dele estava muito xoxo, muito. Putz, não é que tinha jogo do Asa. O Asa é o time principal de Arapiraca, né? E o Asa na Série D estava nas cabeças para subir, e um jogo foi marcado, e ele não se ligou. Cara, simplesmente no sábado, a frase dele terminou assim daí, putz, ainda bem que domingo deu para garantir, né, o feirão, porque ele ia perder o investimento do feirão, que ele fez na mídia, que ele fez para fazer o feirão, certo? Porque tinha um jogo do Asa. E é aí que eu me dei conta também que entender o momento é importante também para o cara que está ali. Porque a gente toca os nossos negócios numa perspectiva muito umbilical, né? Muito olhando para dentro. E tem situações que acontecem ali, pode acontecer de ser né, uma creperia e nem se ligar que está rolando uma corrida de rua a 200 metros da tua casa e perder uma super oportunidade. Se tu tá ligado nisso, provavelmente tu tá promovendo aquela corrida. Eu vejo aqui na minha frente, eu tenho exatamente isso, uma creperia. Eles promovem as corridas. O pessoal para aqui, faz tudo, ou seja, tem uma conexão com o local e com o que movimenta isso. E por que o veículo também não faz? E eu sei que muitos fazem.
né, essa ligação, mas fica essa provocação também. Então, os momentos, eles são o terceiro, no caso são o quarto, porque o terceiro eu vou apresentar agora. Antes disso, outra obra incrível aqui, o momento importa e muito, certo? Porque ele modifica, ele altera completamente. E a gente precisa entender isso. Mas eu que moro num lugar muito turístico, é saber quando é que a galera está lá, né? Se eu vou trabalhar em cima de qualquer campanha que mexa no bolso de quem vive com agricultura, eu preciso entender quando é que o agricultor tem o dinheiro no bolso. Senão eu vou perder tempo pra caramba, entende? Porque o cara tá pelado 6 meses do ano, talvez mais, entende? Então, entender essas dinâmicas, né, de lugar é fundamental. Só tomar uma aguinha aqui. Para a gente chegar na ciência de mídia. Esse é um termo que a gente esculpiu dentro da Alright já tem uns bons anos, quando a gente se deu conta que a gente é cientista de mídia, certo? Para mim, a mídia é uma ciência. E quem trabalha com mídia, né, e trabalha bem com mídia, pode buscar esse título aí de ser um cientista de mídia. É toda realmente uma área de desenvolvimento que tu precisa trabalhar com dados, com pesquisa, né, tu precisa aplicar, tu precisa conhecer, tu tem todo esse ambiente que a gente falou agora, né, é parte também dessa ciência de mídia. E parte de ciência de mídia está o inventário de mídia, que são os veículos. Agora vamos falar diretamente para o nosso público aqui, né, de publishers, criadores e tudo mais. Mas também todo mundo que trabalha com conteúdo e mercado. E nessa ótica, então, de a gente ter as tramas e ter um novo olhar territorial, a gente precisa trazer essas considerações e esses fundamentos. Tá? Primeiro que o território comunica, certo? O território, ele também é a mensagem aqui, nesse sentido. E a gente precisa extrair essa simbologia, esse poder do território, para que a nossa mensagem, quando ela chegar, né, que é o terceiro ponto, a mensagem, ela, obrigatoriamente, ela precisa estar contextualizada. Ah, Seco, mas a minha marca tem, né, seus valores, seu guide, com certeza. Mas se ela não conseguir dialogar, se ela não conseguir, né, fazer essa conversa local, entender essas realidades, provavelmente ela não vai comunicar, ela vai ficar falando sozinha. E para isso, a gente vai ter que olhar para quem tem esse poder local. Plataforma de mídia, essas que a gente conhece, que tem o vínculo. Quem tem o vínculo são os veículos. E os veículos, eles não são, nessa ótica, uma mídia tradicional. Eles são sensores, vocês são sensores do território, são intérpretes desse país. E a gente precisa vender isso, vender esse contexto, mas temos que acreditar e temos que produzir esse contexto também, tá? E, obviamente, que a gente está na economia da atenção. Então, não adianta a gente querer vender uma coisa que ninguém quer, certo? Essa é uma coisa bastante óbvia, dura, mas a gente precisa estar trajado, né? A moda muda, o formato muda, a gente tem que mudar junto. A gente não pode ser o velho chato da conversa. Não estamos falando nada disso, certo? Então tem que ter uma linguagem atualizada, tem que estar nos canais certos, tem que estar, mas tem que trazer isso que é próprio e é local. E aí, dentro dessa perspectiva, não existe essa inteligência regional se a gente não tiver imprensa regional, se a gente não tiver uma produção autêntica de conteúdo local. Não, sem excluir, não estou excluindo influenciadores, creators, que também produzem localmente, que também são
né, esse vetor e esses sensores de território. Não é um olhar excludente. Aqui é um olhar focado porque nós estamos aqui, né, com a missão de olhar também para os veículos, certo? Ninguém é dono disso aqui, perfeito? Acho que se é alguma coisa que todo mundo já entendeu aqui, é que não tem propriedade, ninguém é dono de audiência, certo? Ninguém ganha no grito, concordam? Não tem mais, ninguém mais ganha no grito, porque o poder está em quem consome. A gente perdeu o poder de... Nenhuma mídia mais tem esse poder, né? Bom, e não tendo presença, né, melhor, não entendendo o território, a gente não tem presença, não tem afinidade, não tem pertencimento. E aí vai ser um estrangeiro. Por isso, e é por isso que a maioria das marcas tem extrema dificuldade em expandir territorialmente. Certo? E aí, quando a gente vai para a região, inúmeras outras marcas comandam o mercado. Do picolé, né, da roupa, do varejo, a gente vê isso muito, certo? Porque elas são nativas, elas estão ali. E os veículos são dali, certo? São dali. Bom, a gente pega tudo isso tem uma perspectiva de a gente trabalhar em cima de tecnologia, certo? Então, a partir de uma base metodológica, isso aqui é uma imagem bem recente que a NASA divulgou do nascimento de uma estrela, não sei se vocês chegaram a ver. Eu me apropriei, eu li isso do jeito que eu quis e vou mostrar para vocês, né? Então, não considere que isso aqui é que é um Você se apropriou de uma estrela? Assim nasce uma estrela, tá? Assim e aí eu peguei um pouquinho para explicar também como é que eu estou vendo aqui. Primeiro, a gente tem um método, certo? O método é o que gera intenção, é o que propõe essa costura, é ele que vai dar vai tecer essa trama, né, e vai dar essa beleza toda. Mas para fazer isso, a gente precisa de muita tecnologia. É muito dado, são muitos prompts e algoritmos e lógicas e regras de negócio. Tudo precisa conviver muito bem para que a gente, no fim, tenha alguma coisa eficiente, certo? Então, eu tenho trabalhado em cima dessa tecnologia para que ela consiga entregar essa promessa tão bonita ali. Não é nada fácil, certo? E isso está dando origem a esta tecnologia, Nexus. Eu não vou fazer muito jabá aqui, tá? Eu vou fazer um convite para vocês, porque o que importa mesmo é o conteúdo que eu entreguei antes, que é o que me motiva mais e é por onde eu quero discutir com vocês. No entanto, eu vou deixar aqui um caminho, né, um gatilho. Esse aqui é meu telefone. E aqui, nesse formulário, vocês vão poder fazer um grande favor para mim. Vocês vão lá responder o que vocês acharam das porcarias que eu falei agora. E quem quiser conhecer essa tecnologia, pode dizer lá e a gente vai conversar depois, certo? Eu acho que é isto por enquanto. Eu estou louco para ouvir e poder responder alguma coisa. Estourei o tempo aqui, praticamente. Muito obrigado. Não, você não estourou o tempo. Deixa eu ver. O Rafael Ramires, ele diz que 98% dos veículos focam no hard news, no famoso termo, no que dá ibope. Deixa eu ver. Quem tem pergunta, por favor? Boa, Regina. Hã? Sim, vamos pedir perguntas aqui. Vou mandar perguntas. Posso perguntar? Bora? Pode, claro, professor. O curioso de sempre. Nossa, eu sou muito curioso. Nossa, depois eu percebi que eu sou muito curioso. Domingos, só parece seus slides ficaram lindos demais, ficaram muito bonitos, acho.
é importante trazer a arte assim para a comunicação, esse diálogo de arte, comunicação, jornalismo. Eu estava falando, hoje eu estava numa banca de manhã, né? E falei para os alunos, né, tá tudo integrado, sabe assim. As separações são mais uma forma de organizar as profissões, mas está tudo integrado. Quando você traz essa apresentação bem bonita, assim, e o conteúdo que você trouxe também muito rico, trazendo autores, revistas, né? Isso ajuda muito a entendermos que não é só o lado prático também, tem um lado teórico, um lado lógico dessa história toda dos publishers, né? Aí entra uma literacia, né, que a gente precisa ter, né, para poder entender todo esse ecossistema. Aí eu te faço uma pergunta, eu sei que você não falou muito, mas falando de jornalismo local, assim, que você trouxe para a gente, né, a IA, ela é muito universal, assim, né, mundial, tal. Que contribuição que a IA pode trazer para um jornalismo local, assim? Você treinaria ela para... Não sei. Sim, sim. E você responder, assim, para Claro. a lógica do negócio. Ah, legal, legal. Bom, a IA, ela tem muitas aplicações, né? Muitíssimas aplicações. A última coisa que eu faria mesmo hoje é fazer com que ela seja a criadora do conteúdo, né? Eu acho que tem uma questão aqui, falando de jornalismo ou de qualquer produção, que a gente precisa construir o argumento, né? Eu estou publicando vários artigos agora, quase todos eles, quem escreveu foi a IA. Mas cada palavra que ela escreveu ali foi trabalhado durante meses para ter a compreensão, e ela escreve com o tom que eu quero, porque ela já leu vários dos meus artigos, ou seja, eu uso ela como um acelerador de partícula, não como a inteligência, né? E uso também ela para me ajudar a abrir perspectivas, né? Muitos desses artistas aqui, a IA me trouxe, que eu não conhecia, certo? Então, hoje a inteligência artificial é o que a gente tinha lá antigamente, morando no interior, com a Barça, né? Que a gente não tinha internet, a biblioteca era longe, só abria sei lá que horas, né? Não tinha como ir, a gente abria lá as enciclopédias e a gente ia beber dos conteúdos, né? Então, eu tenho usado demais, muito, muito, mas eu tenho usado numa perspectiva também, que assim, eu levei 30 anos para chegar aqui. Eu acho que era Picasso, né, que falava isso, que questionaram o preço de uma obra, que ele chegou lá e jogou tinta, e ele disse, foram 30 anos e 30 segundos, certo? Então, é muito isso. São 30 anos e 30 segundos. Então, e aí tem uma lógica de trabalho também, tem um método de trabalho em relação à IA, né? Eu uso uma conta lá que eu vou colocando todos os pensamentos, as trocas dos conteúdos, e ela vai ganhando essa inteligência, a gente gera a inteligência juntos ali. E eu acho que isso é muito, muito viável para qualquer repórter, para qualquer pessoa que está desenvolvendo. No entanto, tem uma coisa maravilhosa, que é a melhor notícia, eu acho, porque o conteúdo esse que a gente falou, né, que precisa ser descoberto, que precisa ir atrás, provavelmente não está lá na base da IA. Ela não conhece a Dona Maria que tem 100 anos de idade, que mora lá no bairro tal. Isso aí você vai ter que ir lá e vai ter que descobrir. Ou você tem que adestrar a tua IA, né? A minha está adestrada para tudo quanto é maratona, meu. Ela sabe exato. O cara que faz a maratona. Isso. Você, deixa eu te falar uma coisa. O Euri, lá de Moçambique, levantou a mãozinha. Vai, Euri, fala aí, cara. Domingos Seco, muito obrigado pela sua explanação. A área do geomarketing não é minha, eu sou mais no jornalismo, de preferência na área cultural. Mas há sempre curiosidade de aprender a cada dia, não é? Esta questão da IA, principalmente para nós, a área da comunicação e da academia,
e, no geral, ainda é uma novidade. A gente vai abraçando da melhor, tendo em conta as possibilidades do pacote free, né, que é uma limitação. Com colegas da área do marketing, talvez também possam ter a mesma dúvida que a minha, não sei. Como é que a IA pode ajudar a nós, como uma instituição pública, com uma visão de responsabilidade social, informar, formar, entreter, pode ajudar a vender o nosso produto, pode ajudar a conquistar a audiência, tendo em conta também aquilo que é a visão do espectro de acesso à tecnologia. Essa seria a primeira questão, ou seja, um comentário que gostava de ouvir do Seco. O segundo é quais são os desafios para as várias áreas, neste caso para a área de marketing, tendo em conta que os órgãos públicos, eles deixam de ter um financiamento que no passado era chamado Orçamento Geral do Estado, ou seja, o Estado tinha um compromisso, mas agora nós entramos em concorrência com os outros elementos, como é o caso dos privados, né? Então, como é que a gente pode usar o IA para o nosso benefício e estarmos juntos lado a lado? Perfeito. Bom, vou responder com duas questões aqui, possibilidades de uso, como eu falei, é muito amplo, mas vou ir nesse sentido, tá? O primeiro é, quando a gente fala, né, na tua pergunta inicial, em relação à capacidade de de crescimento de audiência, né, de trabalho de marketing e como a IA se coloca, a gente tem, né, a possibilidade, com muito pouco recurso, conseguir criar essas estratégias e implementar essas estratégias. Tá? A IA está permitindo também que a gente automatize processos, por exemplo, que antes eram muito lentos ou custosos, e que nos dê também caminhos novos, e que a gente possa medir o resultado disso. Então, nós estamos no momento, né, quando eu falo aqui a inteligência artificial, a gente já está no momento dos agentes, né? A gente não está só naquele momento, né, de gerar a partir de prompt uma resposta isolada. E o marketing, né, as empresas e também os veículos, eles estão, todos eles, né, precisam evoluir para trabalhar nessa sincronia de agentes que a IA faz boa parte do trabalho e nos permite fazer mais do que a gente fazia e, por consequência, a gente ganhar mais audiência, enfim, monetizar melhor isso tudo. O segundo, que está sempre ligado, a IA, quanto mais dado ela tiver, quanto mais informação ela tiver, né, mais precisa e mais amiga ela vai ser, né? Então, a Regina tem treinado ali, né, a sua companheira para as maratonas, e tenho certeza que está virando, né, o melhor amigo para achar a maratona e tudo mais, vai entendendo isso. Quando a gente vai para a questão do governo, eu estou começando uma experiência aqui também para usar essa mesma tecnologia que ela tem, de um lado, informações, né, territoriais, que são muito relevantes, sociais, econômicas, enfim, tudo que afeta a população, conectado com todo o inventário de mídia disponível. Isso vai ajudar, né, de uma maneira única, para que eu entenda onde eu preciso comunicar e por onde eu tenho que comunicar. E aí eu vou fazer a construção da mensagem para que eu possa entregar uma mídia não mais massiva, não mais para o estado inteiro, não mais para a região toda, mas que eu consiga comunicar muito mais localmente, muito mais pontualmente, para saber que aquela comunidade, por exemplo, tem problemas de vacinação, a cobertura vacinal é muito baixa, tem alguma coisa lá, provavelmente, a gente sabe, né, fake news e outras coisas que estão reduzindo o poder, né, das campanhas de vacinação. Então, eu deveria, numa campanha de vacinação, reforçar a minha comunicação naquele lugar. Vou dar outro exemplo. Na tecnologia de Nexus, a gente está fazendo um mapeamento, que eu acho que é inédito, de toda a cobertura física de rádio e TV.
exatamente onde o sinal pega, ok? Existem dados da Anatel que disponibiliza para a gente, mas eu confesso, eu não encontrei ninguém do mercado de rádio ainda que negasse a minha afirmação, que ninguém tem essa informação plotada dentro de um mapa, sabendo exatamente onde faz a cobertura. Assim como nós temos informações de conectividade, percentual de pessoas que têm celular. Então, pensa comigo, se eu tenho um lugar com baixa presença de celular, logo eu vou ter que recorrer a outras mídias com mais força do que um lugar que eu tenha 99% de presença de celular. Se eu não tiver a cobertura do sinal da rádio naquele município, naquela região, o plano de mídia de rádio não vai ser eficiente. Eu vou ter que investir mais em outra coisa, talvez no celular, talvez na mídia digital, e assim por diante. É disso que a gente está falando aqui, certo? É ali que eu quero chegar. No momento que a gente tiver uma leitura de território muito precisa e a gente entenda como a gente vai fazer essa disponibilidade. Finalmente, né, agora entrando um pouquinho no produto, só tem um jeito de resolver aquele problema lá de trás que a gente estava falando. Como que a gente vai ajudar os veículos locais a se desenvolverem? E é vendendo a mídia desses veículos, certo? Então, no meu desenho, essa plataforma, ela tem um marketplace, e a gente, de uma forma única, vai conseguir comprar todo o inventário, todas as possibilidades de mídia. Então, se a Regina quer fazer uma campanha lá naquele lugar que tem, né, uma corrida de rua, ela vai poder saber todas as possibilidades de mídia que tem lá. Não só botar no Instagram, ela vai poder saber as rádios, mas as rádios que estão cobrindo o evento, ou o influenciador local que está cobrindo o evento. E é dessa maneira, saindo de uma mídia chamada de programática, onde ela perdeu o valor completo e que não consegue dar sustentabilidade, que eu espero que a gente volte a trazer, né, essa riqueza literal também, essa verba de volta para os veículos ou de volta para quem está realmente comunicando localmente, certo? Eu acho que finalizo assim com uma visão que ela é necessária, ela é importante porque aqui tem uma base, sim, né, conceitual, né, de literatura e de propósito, mas a gente precisa também de negócios, a gente precisa girar a economia, a gente precisa, né, como veículos, como agências, como marcas, a gente precisa ser mais eficientes, e nisso também a inteligência artificial vai nos ajudar muito a fazer isso, ok? Não sei se respondi literalmente, mas aproveitei a pergunta também para colocar mais aspectos aí na conversa. Eu sou satisfeito, Domingos. Muito obrigado, querido. Já passamos do horário. Sim, eu sabia que mas tudo bem. Estou muito feliz demais mesmo, agradecido. Sabe que a gente tem um encontro marcado em Brasília, na Secom, né, para ir lá espremer os caras, né, mas tudo bem. Como é que é? Um passo de cada vez, né? Pra gente um passo de cada vez, é verdade. É isso aí. Muito bem. Estamos juntos. Então, obrigado, pessoal. Então, eu agradeço demais a tua presença, viu, Seco? E acho que a gente vai ter muita coisa para conversar ainda. São temas que a gente vai desenvolvendo, né? E vai tocando, até porque. Olha quanta gente de Moçambique, ó. O Antônio Tembe, a Josefina Macuacua, o Orlando Buceganê, desculpa se eu não ler direito. A Elza Sando, o Alfredo Muianga, o Manuel Jesus, a Maria Manjate, o Oripota e a Ceci Malo. Olha, demais. Ainda mais, a Lina. Ricardo Sumbani, de Moçambique. 10 pessoas de Moçambique. Olha que legal. Caramba. Lina, viu? Uma xará tua. Demais. Obrigado então, mesmo. Viu. Agora, Ori, você tem que chamar o Seco para ir para Moçambique e fazer uma reunião zona aí, um encontro com o teu pessoal aí, hein? Meu sonho é que essa tecnologia ela vá mundo afora,
né? E a gente tem um trabalho para fazer no Brasil, mas depois essa necessidade, né, de regionalização, de valorização, né, do jornalismo local, da cultura local, eu tenho certeza que é um problema global, né, ou uma oportunidade em muitos lugares. Então, também acho. fica aí essa nós aqui na rádio temos um spot que é um promo que diz, ao falar a gente se entende. E falamos a mesma língua. Então, Regina, vamos trazer o Seco e a Regina para Moçambique. Pode ser? Olha aí. Nossa, eu vou com o maior prazer. Maravilhoso. Eu vou adorar te conhecer pessoalmente, eu vou adorar passear aí com você. Nossa, eu agora, Seco. Trabalho passeio, tá, Seco? Porra, brincadeira. Diga, querido. Podemos depois ter a apresentação? Sim. Essa apresentação? Com certeza. Okay. Com certeza. Pois, Regina, partilha o link gravado, passou, né? Seco. O Seco me passou, eu posso passar que você me passou para ele, para o Uri? Sim, pode, claro. Eu vou te passar, Uri, pode deixar. Ok, perfeito. Muito obrigado. Agradeço demais. Então. Obrigado. Uri, vou fazer o seguinte, você veja quando tem uma maratona aí, vou eu e o Seco, eu corro a maratona, passeio, e o Seco fica trabalhando. Nessa tua corrida de 2 horas e pouco, eu fico ali conversando. Tá bom, tá certo. Então. Tá, olha, obrigado, pessoal. Obrigada por tudo. Obrigada pelo meu pessoal querido de Moçambique. Eu adoro quando vocês participam. É muito bom. O nosso povo, mesma língua. Eu acho que a gente tem que trabalhar junto, tá? Então, muito obrigada a todos. Obrigada pela presença de todos aqui. Obrigada, Seco. E até uma próxima oportunidade. Um beijo de todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.